Neste vídeo eu vou falar sobre um episódio do desenho dos Simpsons, que foi ao ar em 2001, onde a família veio visitar o país, porém nesse episódio específico, o desenho faz várias abordagens negativas sobre o país, retratando como uma cidade suja, uma cidade violenta, além de fazer várias referências negativas à sexualização da mulher. Mas também tem um detalhe que chama bastante atenção para o público do nosso canal, ocorreu quando um motorista de táxi assalta um dos personagens do desenho. Táxi! Táxi não licenciado. Meu camaradinha, eu acho que isso aqui é um sequestro. Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal e no vídeo de hoje eu vou falar como esse tipo de marketing ele impactou de uma maneira extremamente negativa não só no turismo da cidade, mas também para o ganho da profissão de motorista, além de ter contribuído para construir uma imagem extremamente negativa do motorista profissional. Peço a vocês para que vocês se inscrevam no canal, se você se identifica com o tema que aqui é abordado, principalmente para me ajudar a continuar com esse trabalho. Mas agora, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Esse episódio ele foi ao ar há um pouco mais de 10 anos, porém ele reflete um problema bastante atual que ocorre ainda. Na época em que esse episódio ele foi publicado, a reação das autoridades públicas ela foi instantânea. Mas o que é curioso é que o episódio ele apenas capturou imagens já divulgadas por empresas brasileiras responsáveis por fazer o turismo do Brasil no exterior, de passar a imagem do país como um país da sexualização da mulher e principalmente da violência. Com isso eu quero dizer que o grande paradoxo é exatamente esse. O poder público, que é o principal responsável por divulgar essa imagem do país no exterior, foi o mesmo que ficou bastante incomodado depois que o desenho foi ao ar. Depois da repercussão do caso, o produtor dos Simpsons ele veio a público pedir desculpa, mas depois, em publicações posteriores, ele veio produzir os mesmos estereótipos e estigmas, não só da cidade, mas também do povo brasileiro. Porém, julgar o desenho é menos importante do que a gente fazer uma análise crítica do reflexo desse tipo de marketing negativo no impacto do turismo da cidade e no ganho da profissão do motorista profissional, que é mostrado em grande parte da produção televisiva como uma pessoa violenta, bruta e extremamente alienada. Tanto o cinema quanto as empresas de marketing fizeram pouco caso para divulgar uma imagem positiva do país no exterior e principalmente do brasileiro. E a prova disso é claro que vai ser sentida no turismo, como no próprio anuário estatístico que foi produzido pelo governo federal em 2021, fala que o Brasil, em termos de turismo, ele fica atrás de países extremamente pequenos, como Grécia, Áustria e Japão, que não tem a quantidade de belezas naturais que tem o Brasil, parques nacionais, porém estão à frente do Brasil em termos de recepção de turistas. E a pergunta que se faz para você que é público do nosso canal é a seguinte: e o motorista, o que ele tem a ver com isso? E a resposta, em um primeiro momento, ela pode ser respondida da seguinte forma: no tempo que o motorista fica parado ali, disponível no ponto para transportar o seu passageiro. Que muitas das vezes, como o movimento está um pouco fraco, ele tem que reduzir e negociar o preço do valor da corrida para ter que pagar suas despesas básicas, fazendo com que o ganho dessa categoria de profissionais do trânsito ela seja oscilante, sazonal e de certa forma dependente desses períodos festivos, que é quando o motorista ele consegue compensar aqueles dias que o movimento foi extremamente fraco. Outra resposta a essa pergunta ela foi respondida pelo Fórum Econômico Mundial, numa pesquisa que foi realizada sobre o turismo e o potencial turístico do Brasil, onde esse fórum ele retrata ali com bastante contundência o potencial turístico que o Brasil tem. Porém, esse potencial turístico ele é desperdiçado, tendo em vista que o país não investe em infraestrutura, competitividade de preço e principalmente é listado novamente ali o marketing negativo. O reflexo disso ele pode ser sentido principalmente nas áreas que são terminais específicos para recepcionar esse turismo que vem principalmente do exterior e que de uma maneira também indireta afeta ali principalmente a rede de hotelaria, os bares e os restaurantes, deixando o motorista profissional como regra dependente ali do turismo nativo, que é o que gera a maior parte do movimento turístico aqui no Brasil. E agora eu queria só abrir um parênteses importante, que de certa forma essa relação também prejudica um outro comércio que não é tão bem aproveitado, pelo menos nas pequenas e médias cidades aqui no país, que é o uso do espaço do carro para propagandear exatamente esses locais específicos que são responsáveis para recepcionar turistas, que são as redes de hotelaria, os bares, os restaurantes, as casas de show, porque poderia estar gerando uma renda complementar e extremamente importante para esse motorista com esse tipo de marketing, que é exatamente aquelas placas que você põe na lateral do carro ou então no vidro traseiro, que é uma campanha do ponto de vista ecológico extremamente viável, porque você não desperdiça muito papel, não é jogada muita sujeira na rua, além dela ser direcionada especificamente àquele público que participa daquele circuito turístico. Isso sem falar que ela tem um ganho de vantagem na medida que ela também admite uma negociação
entre o dono da pousada ou da rede de hotelaria e o motorista sem nenhum tipo de intermediação. Isso poderia ser um gerador de vantagens não só para a rede de hotelaria que recepciona esse turismo do exterior, mas também para esse motorista que está fazendo uma propaganda direcionada, já que é na percepção desse motorista profissional que esse passageiro está ali recebendo opiniões dos pontos que ele pode conhecer da cidade, dos hotéis que ele pode frequentar, restaurantes, bares. É um tipo de interação que prevalece nesse transporte individual específico e que carece bastante nos demais coletivos. Um outro problema que é bastante comum é a violência que gera no país não só uma produção de vítimas, mas também de mercadoria, na medida que essas grandes empresas que trabalham no atacado, recepcionando esses turistas que vêm do exterior, ela consegue abocanhar uma fatia maior do mercado porque eles trabalham com a percepção de medo, vendendo aqueles pacotes de viagem, inclusive não só a hospedagem, como é tradicional nesse segmento, mas também o transporte de coletivos, fretando um ônibus, ou até algumas empresas que conseguem comprar esse ônibus, empregando ali a propaganda do medo, garantindo que aquele seu produto, aquele transporte específico vai trabalhar em segurança. Um dos problemas que ele começa no marketing, ele deixa extremamente vulnerável e estigmatizado os motoristas profissionais no país, gerando um problema muito grande que prejudica todo um segmento que depende ali da sua força de trabalho e do seu veículo para gerar renda. Galera, e essa mensagem que eu passei nesse vídeo tem a ver exatamente com o trabalho do motorista e o seu envolvimento com o turismo. Pensar a profissão de motorista profissional requer reconstruir uma imagem de um trabalhador que esteja ali fora desses estereótipos que foram construídos historicamente por esses veículos de propaganda de massa. Por fim, eu gostaria de agradecer a vocês que puderam ficar até o final. Apenas renovando meu pedido para que você inscreva no canal se você está se identificando com os temas que são aqui produzidos. Mais uma vez agradeço. Um grande abraço.